Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos começar a estudar os tipos de textos. Hoje será a vez da narração. Para ser um texto narrativo, ele precisa ter os elementos da narrativa. O que vem a ser isso? Os elementos da narrativa são enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. O que vem a ser enredo? O enredo é a própria história e ela pode ser contada de forma linear ou alinear. Linear é quando o tempo passa cronologicamente. Por exemplo, o bebê nasce e conta-se a história dele até o fim da vida. Alinear é quando a história lembra coisas do passado, tá? Então volta-se no tempo, então é alinear isso. Tem três formas de se contar uma história, do ponto de vista do narrador. O narrador pode ser em primeira pessoa quando ele faz parte da história. Então o narrador vai contar a história que acontece com ele mesmo, tá? Ele faz parte da história, isso é em primeira pessoa. É importante saber isso por quê? Porque quando o narrador faz parte da história, ele vai dar o ponto de vista dele. Pode ser escrito em terceira pessoa. O narrador observador, ele apenas observa e conta para nós o que aconteceu, e o narrador observador onisciente, ou seja, esse narrador onisciente sabe tudo o que acontece com os personagens, inclusive com os seus pensamentos. Personagens. Nós temos os personagens principais e temos os personagens secundários. Os principais são protagonista e antagonista. Não importa se o protagonista é bom ou mal, nós temos aí protagonistas, personagens principais que são horríveis para a sociedade. E o antagonista, muitas vezes, é a polícia que vai de encontro, né, com esse protagonista. E os secundários são os coadjuvantes, são aqueles que ajudam o protagonista a resolver o conflito, tá? Depois nós temos o tempo. O que vem a ser o tempo? Ele pode ser o cronológico e pode ser o psicológico, tá? O cronológico é o tempo real em que acontece a trama. E o psicológico são as lembranças dos personagens. Conforme está passando ali aquela história, o personagem lembra de coisas do passado. Esse é o tempo psicológico. E temos também o espaço. O que vem a ser o espaço em que acontece? Nós temos aí o espaço físico, que é o espaço em que realmente acontece a história na cidade, no estado, no país. Temos o espaço social, que é o meio em que ele se encontra, o meio social, econômico, político, psicológico, ideológico do personagem. O espaço psicológico, que é como ele se adequa a esse espaço social. Depois nós temos a estrutura, o que vem a ser isso? Nós temos a apresentação, o desenvolvimento, nós temos o clímax e temos o desfecho. A apresentação é quando se apresentam alguns personagens e alguma coisa da história, tá? Depois nós temos o desenvolvimento, que é a maior parte da história. No desenvolvimento é que aparece o clímax, o conflito da situação, né? Porque uma história não pode acontecer somente legal. Tem que acontecer alguma coisa que interrompe as coisas boas, porque aí nós ficamos esperando a solução desses problemas que serão apresentados na trama. O clímax é a parte mais tensa. Então o leitor vai ficar perplexo. Nossa, é a parte mais tensa. Como vai se resolver esse conflito todo? E depois temos o desfecho, que é a solução dos problemas apresentados no conflito. Tá? Nós temos exemplos aí de narrativas como contos, fábulas, romances, novelas, crônicas. Tudo isso são histórias que vão se desenvolver pelo texto narrativo. Tá? E eu vou te dar um exemplo que é do Carlos Heitor Coni, o menino das meias vermelhas. Olha só, tinha um menino que usava só meias vermelhas na escola em que ele frequentava, e ele era zoado o tempo todo. Aí os amiguinhos ficavam rindo, debochando da cara dele. Na hora do intervalo, ele ficava meio perdido, com o olhar perdido ali, com as suas meias vermelhas. E certo dia, os meninos chegaram para ele e falaram: "Ah, menino, por que você fica aí com as suas meias vermelhas? Todo santo dia você vem com essas meias vermelhas." Aí ele explicou. Ele falou assim: "É que um dia minha mãe me levou num circo e ela me mandou colocar essas meias vermelhas. Eu não queria, mas ela me obrigou." Ela disse assim: "Ah, mas é que lá tem tanta criança e eu posso te perder, mas se eu olhar para os pezinhos e ver essas meias vermelhas, eu vou saber que eu encontrei você."
E aí os meninos falaram assim, mas por que você continua usando? Ah, aquele foi um dia lá do passado? Ele falou, é que minha mãe nos abandonou. E aí eu continuo usando essas meias vermelhas, porque se ela passar qualquer dia por mim e olhar para os meus pezinhos, ela vai saber que sou eu e me levará com ela. E eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho, eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!